dar início aos nossos trabalhos na tarde de hoje, pedindo a Deus, o Senhor do Universo, que nos ilumine com a sua luz, com o seu amor, pedindo ao Cristo que, derramado sobre nós, dá-nos as condições necessárias de buscarmos os ensinamentos para a nossa evolução. Aos espíritos amigos que conosco jornadeiam, para que, numa constante, eles estejam entre nós e que nos deem as condições necessárias para abrirmos o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos entendimentos, para que essa luz se faça em nós. A Shanri deve ter alguma pergunta já previamente bolada. Caso contrário, estamos abertos. Agora é com vocês, para que possamos realmente fazer desta sala uma sala de estudo. Uma sala onde haja a participação de todos. Onde haja as discordâncias normais de uma sala de estudo, mas que haja o debate suficiente para chegarmos a um denominador comum. Por favor, gostaria que iniciassem postando as suas perguntas, que não sejam tão difíceis assim, embora nós tenhamos uma plena de espíritos encarnados participando desta sala. Claro, Carlos, você mais do que ninguém pode fazer a pergunta. Não é? Cíntia, boa tarde. Maria, é Marieta, não é? Boa tarde. Seja bem-vinda. A sala é nossa, participem ativamente. É isto que nós precisamos. Vamos lá, Carlos. Vamos ver o que é que tu vais trazer para nós. É verdade, é verdade. Isso quem você vai encontrar no primeiro livro dos Espíritos. E Kardec foi quem deu a resposta depois de tirar conclusões nas várias respostas que lhe foram enviadas. Tá? Então, essa resposta aí você vai encontrar quando você busca as primeiras edições do Livro dos Espíritos. Você encontra isso, Wagner. E o Carlos pergunta por que os evangelistas? Quando o Carlos fala em evangelistas, ele fala justamente dos espíritas que preferem pregar apenas as obras de Divaldo, as obras de Emmanuel, de André Luiz, defendem muito as obras de Rustem. Isto ele faz aí, entre parênteses, essa observação. Ele pergunta por que é que esse pessoal, eles querem excluir o que é o espiritismo da codificação. Fica difícil, Carlos, responder essa pergunta. Fica difícil porque seria necessário entrarmos no pensamento de cada um deles. Mas eu diria, Carlos, que a própria doutrina, ela pecou, o próprio codificador, em não ter lançado primeiro esta obra. Você vê que ele lançou primeiro que é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, para sair o que é o Espiritismo. Então, a gente fica triste com essas coisas, porque nós sabemos, inclusive, que as revistas espíritas, elas foram os laboratórios do codificador. Era através dela que ele até
fazia assim, ele pesquisava a opinião pública, lançando-as mensalmente, e dali ele tirando o necessário para os livros que ele estava escrevendo. Eu digo para vocês que esse livro, que é o Espiritismo, é importante apenas, no meu modo de ver, para que nós possamos até presentear aqueles que não têm conhecimento do que é o Espiritismo. Mesmo porque a gente vai ver logo de início o codificador mantendo um diálogo ou um suposto diálogo com contraditores da doutrina e explicando o que é o Espiritismo. Então vocês observem que esse livro deveria ter sido lançado, no meu entender, muito antes, justamente para que, quando nós entrássemos em contato com os outros livros, a gente já soubesse do que se tratava. Na verdade, Carlos, esse Pentateuco, que é tão falado porque o Penta vem de 5, né? Você sabe disso muito bem. E como há aqueles 5 primeiros livros de Moisés, que dizem os Espíritos ter sido a primeira grande revelação de Deus aos homens, né? Então cria-se com esses livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, céu e inferno, cria-se o Pentateuco kardeciano, numa analogia aos 5 livros de Moisés. Aos 5 livros de Moisés. O Torá, todos nós sabemos, Carlos, que é o livro da lei dos judeus. Não é? É o livro da lei. Então não é muito fácil a gente entender isto, mas também não fica muito... Bom, na verdade ele vai falar lá no livro dos Médiuns. Quando se quer... olha só, se o livro, o que é o Espiritismo, é o fundamento da doutrina, como pode o fundamento de uma casa, ou a fundação, ou a base, sair antes, ou aliás, depois da edificação em si? Veja bem, aí é quando há as contradições que a gente começa a questionar. Somente na terceira edição, como você diz, ele fala o que é o Espiritismo, é o fundamento da doutrina. Positivo. Você está certo. Você está certo. Mas analise que você está falando com leigos no assunto, mas que são curiosos. E nas curiosidades dessas pessoas, eles encontram essas pequenas falhas, entre aspas, que eu não creio ter sido falha. Apenas, quando ele diz que o que é o Espiritismo é o fundamento, ele diz assim, leiam aquele livrinho e vocês vão ver todo o fundamento, ou pelo menos a explicação para os demais livros. E acabou-se, não é? Então, eu creio que seja desse jeito. Infelizmente, Carlos, você vai observar o seguinte, é que nós, sob a razão nossa, a razão individual, nós dizemos que o Evangelho é a parte moral da doutrina. Ótimo, é a parte moral da doutrina. Porque ela é uma parte que traz para você ética. Traz para você como você se comportar. Só que tem uma coisa,
Nós estamos no ano 2013 depois da vinda do Cristo como Jesus. E nós passamos em torno de 1.500 anos, mais ou menos, sob o guante da Igreja Católica Apostólica Romana, somente balançando a cabeça sim, sim e não, não. Ora, para você hoje tirar isto da mente, mesmo dos mais esclarecidos, é preciso tempo. Você observa, quando você, junto com o Dourado, Jurandir, vocês me falaram a respeito da massa negra como o nada, eu disse, opa, calma, vamos para a Bíblia e mostramos que ali já se falava dessa massa escura. Não dava nome, que vocês, os físicos, estão trazendo o nome para essas coisas, mas estão falando de coisas antigas. Eu vou voltar a isso lá na frente. A dona de mim perguntou o que acontece com o espírito quando o corpo perde a mente, quando fica desmemoriado. Olha, dona de mim, o corpo é a caixa de ressonância, o corpo é o veículo pelo qual o espírito se comunica. Tá? Seria a caixa de som de um equipamento. A caixa de som, ela quando tem algum problema, ela deixa de transmitir, mas o equipamento está apto. O problema maior é quando dá a pane no equipamento. Sendo o espírito esse equipamento, a pane só será dada quando ele ou dele será retirada aquela força, aquela inteligência por força maior. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que pouco tem, o pouco lhe será tomado, diz o Evangelho. É aí que muitas vezes entramos em contradição e em debate, porque diz que o Espírito jamais regride. Sim, ele não regride, mas ele pode temporariamente ser alijado de suas qualidades em virtude do mau uso que ele faz dos seus conhecimentos. Aí sim, ele sequer vai ter condições de transmitir através do corpo físico o que quer que seja. O corpo físico perde a sua capacidade de transmitir por desvios nos neurônios, por um mal qualquer que deixa, mas o espírito fica na dele. O espírito fica com toda a sua memória, fica com todo o seu conhecimento, agora fica incapacitado de transmiti-lo através daquele órgão físico. Não é? Isso aí é o comum. O Carlos ainda diz que a revista é excelente, mas contra os emanuelistas e valdistas. A revista espírita, Carlos, nós que gostamos de ler, que a lemos e que buscamos nela subsídio para muitas conversas nossas, ela realmente se aprofunda em muitas coisas. No entanto, pouca gente comenta que a revista espírita, ela faz com que Kardec cresça aos olhos de um bom estudante. Por quê? Porque Kardec ali, ele faz reverências aos pais da igreja. Ele cita todos os xamãs, os feiticeiros, na revista Espírita de 58 ou é de 59. Como se aqueles homens mantivessem acesa as luzes do espírito vivo, do espírito alma. Então a gente vai começar a perceber aqui, Carlos,
que os tidos emanuelistas e os divaldistas, para aqueles que são kardecistas de carteirinha, que também se mantêm em erros, porque Kardec não fundou nenhuma religião. Kardec simplesmente, o pseudônimo do professor Rivaio, né, ele simplesmente merece todos os aplausos nossos, porque ele soube tirar leite das pedras. Ou será que nós vamos admitir que todos os espíritos que vieram até Kardec eram espíritos da mais alta escola? Ele soube retirar daqueles espíritos brincalhões que chegavam as verdades que eles traziam consigo, inclusive para classificá-los. Não esperou que o espírito lá das mais altas esferas viesse para dizer assim, esse espírito é da terceira ordem, é da quarta. Então Kardec foi o elemento primordial para peneirar, para utilizar de uma razão extraordinária e fazer com que a codificação fosse enxugada. Mas ele não fundou nada. Se ele criou as terminologias espíritas, espiritistas, espiritismo, isto tudo foi em razão dos espiritualistas não admitirem que houvesse as comunicações. Agora, Wagner, você diz que na sua opinião, o ponto de vista é equivocado. Em que sentido e em que ponto você vê equívoco nesse ponto de vista? Você poderia dizer? O Arnaldo diz que concorda. Porém, não dá para falar em doutrina espírita, não dá para falar sem que a pessoa que pergunta água não tenha noção. A noção vem pelo livro dos Espíritos. Eu penso que nós espíritos temos que presentear esse livro, o que é o Espiritismo, para os espíritas. Eu não sei, Arnaldo, porque é difícil você presentear um não espírita com o livro dos Espíritos e ele entender de imediato. Realmente, o ideal seria que esse livro, que é Espiritismo, ele tivesse saído antes como um preâmbulo para a grande obra que seriam os outros livros. Mas eu também tenho as minhas dúvidas se seria interessante criar aquele diálogo com o padre, porque aquilo pode ter sido real, mas pode ter sido apenas uma ideia do codificador, já que ele sabia da opinião dos contraditores. Será que aqueles seres eram reais, que realmente estiveram com o professor a fim de debater os livros, a novidade que ele estava trazendo? Você entendeu? Então, esse livro, o que é o Espiritismo, essa primeira parte, eu me recuso a ler. Eu não estou falando que não deva ser lido. Eu acho que sim. Mesmo porque o codificador muito sabiamente diz que ali não está a última palavra. Mas tem um cidadão que também é questionado, chamado Paulo de Tarso, que ele diz que tudo lhe é lícito, porém nem tudo lhe convém. A conveniência está justamente no grau de sintonia em que você se encontra. Qual é a tua sintonia? Então, a tua sintonia vai determinar a leitura, vai determinar onde tu estás. Como diz assim, diz-me com quem andas, quer dizer, diz-me em que sintonia estás, que eu te direi quem és.
Entendeu? Agora, Arnaldo, e essa... O Arnaldo diz a Carlos que a opinião de Kardec é a da codificação. Uma outra coisa interessante nisso tudo é que pouca gente presta atenção nos grifos que tem nesses livros. Aquelas notinhas de rodapé. Aquelas coisas, aquelas notinhas de rodapé é importante, porque ali sim está a opinião do codificador. Ele tece faz as perguntas, recebe a resposta e ele tece os seus comentários como professor, como o idealizador do livro. E pouca gente lê aquilo, né? Pouca gente. Então a opinião dele, Arnaldo, está naquelas notas de rodapé, tá? Dele próprio. Não tem espírito, não tem nada ali. É ele. É quando ele faz referências às respostas que foram dadas pelos espíritos. Com relação ao que você diz, que sim, Carlos, sempre que posso digo que Kardec é o codinome. E isso aí, para mim, faz muita diferença. Sabe por quê? Porque nós chegamos numa sala espírita, estamos nela. Nós vamos chegar dentro de uma conferência, seja o que for. Se perguntarmos quem foi o codificador da doutrina, todos por uma só boca dirão Kardec. Ora, vai de encontro a tudo o que foi dito por Jesus. Aquele mesmo ser que o codificador pergunta quem é o protótipo de perfeição a ser seguido pela humanidade. Vê de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, foram os espíritos que disseram isso. E Jesus diz que ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Kardec foi um sacerdote há 3, 4 séculos antes da vinda do Cristo, como Jesus. Tá? Então, Kardec teve a sua importância, sim. Ele foi um dos sacerdotes entre os druidas que pouco se sabe sobre a sua passagem como Kardec. Eu ainda não vi. Eu já pedi a vários colegas que falassem sobre Kardec. Mas eu não quero que fale sobre o professor Rivaio. Eu quero que fale sobre o sacerdote que viveu naquele período 300, 400 anos antes de Jesus. Mas não. Todas as glórias, todos os louros em cima desse sacerdote druida. Simplesmente porque a passagem, a evolução de um espírito chegou ao auge e ao máximo de seus conhecimentos, ao ponto de ser encarregado de regulamentar uma lei pré-existente, e isto nenhum espírita pode desconhecer, que o espiritismo, aquilo que fez com que viesse a ser criado esta terminologia, é coisa antiga. O codificador diz no livro dos médiuns, quando começaram a aparecer os fenômenos espíritas, aí ele, esse é meu, mas quando se renovaram os fenômenos espíritas, está lá no livro dos médiuns. Ora, se ele fala que se renovaram,
é porque aqueles fenômenos é pré-existente àquele ato que ele estava fazendo ali, àquela ação. Então o Espiritismo, ele é tão antigo quanto é a criação do planeta em que vivemos. Só que foi conhecido com vários nomes, prevalecendo espiritualismo até os anos 1800, quando os espiritualistas não aceitaram as comunicações entre os mortos. Mas tudo era balela. Por quê? A própria Bíblia, ela faz referência a essas comunicações. O Senhor aparece numa chama ardente, numa sarça a Moisés. Moisés vai lá em cima, depois diz que falou com um anjo do Senhor. Quer dizer, era um espírito falando com Moisés. Jacó vê homens, entre aspas, né, descendo e subindo por uma escada, e ele é claro e objetivo quando diz, não sei se em corpo terrestre ou em corpo celeste. Aí confirmando, naquela época, já o corpo mental, que o Kardec trouxe o nome de perispírito. Então esse nome, a gente deve enaltecer, mas a gente precisa ver o seguinte, qual é a trajetória desta alma? Se nós formos em busca, a espiritualidade já nos mostra que ele foi um dos reis lá no Velho Testamento. Ele veio como sacerdote do faraó, veio depois como sacerdote lá entre os druidas. Aí fala-se que ele foi o centurião quando da passagem de Jesus, o que particularmente eu não creio. Se a trajetória dele vinha sendo dentro desse ministério, obrigatoriamente ele teria que crescer mais junto ao Cristo num desses ministérios. Mas deixo isto para que os senhores queimem os neurônios. Veja que em seguida ele vem como João Rousse, também sacerdote, e o próprio codificador, o professor Rivaio, ele tem uma formação quase sacerdotal. Porque era do sim, sim e não, não. Ele não era elemento de dizer, não, eu não aceito isto, porque tanto é que ele tinha um conhecimento pleno, conhecimento este que lhe dava as condições necessárias para ele discutir com os mais renomados profissionais das diversas áreas. Agora, Wagner, que fez uma observação lá, nós não estamos indo de encontro ao que está escrito, mas pelo menos esclarecer, como diz o Carlos, culpemos a Kardec? Sim, sim. Da mesma forma que dizem que o Apocalipse deveria ser o primeiro livro do livro histórico chamado Bíblia. Mas não cabe a mim copiar aquele elemento, quando for compilar todos os livros, colocá-la em último. O que eu digo também é a você, meu amigo Carlos, se temos uma religiosidade ou um religiosismo dentro da codificação, nós temos que dizer ao codificador errastes. Porque você observa que o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem se aprofundou, não foi lançado por ele próprio, foi mais por uma imposição de sua esposa, para que ele falasse a respeito daquilo. E ele falou com grande propriedade. Ora, se nós estamos vindo
de anos e anos a fio sob a orientação dos sacerdotes falando a respeito daquilo, daquela forma que eles queriam. Então, o codificador simplesmente deu uma visão particular dentro do que ele estava escrevendo, abrangente, acabando com os mitos do Deus de engano. Então, o que é que acontece? Nós que vivíamos, oi frater, boa tarde, nós que já vivíamos no sim, sim, não, não, nós simplesmente adoramos quando ele fez aquilo. E por ele ter feito aquilo para nós, nós nos voltamos para a doutrina como a nossa religião. Adotamos a doutrina dos Espíritos como religião, que, diga-se de passagem, se observarmos que religião é religar o homem, nós podemos dizer que a doutrina em si, ela é cristã, porque ela nos leva, através da compreensão, a entendermos esse ser supremo. Não é verdade? Então veja bem, no meu modo de entender, Arnaldo, a doutrina dos Espíritos, ela é, como diz o codificador, uma ciência e como tal deve ser estudada. Ora, a metade dela, ela chama a atenção do estudante para esse lado do magnetismo pessoal, ou individual, como queiram, porque esse magnetismo, ele acontece em virtude do corpo físico, da atração física entre os corpos, alimentado pelo espírito, que é uma forma de energia. Então, ou se estuda, ou ficamos mancos. Espírito Online, você ouviu isto, Espírito Online? Que ele diz que ouviu nesta sala que não temos o livre-arbítrio total. Você começou a ouvir isto aqui no Pautal através desse que vos fala. E provei, através de, tem um áudio nosso aí, mostrando isso, e graças a Deus que alguns companheiros nossos estudaram mais profundamente e adotaram esse campo. Mesmo porque, Espírito Online, só para a gente já desvendar isso. Observe que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta na qual o codificador recebe como resposta, que ele faz assim: pode um espírito mau, exercendo a sua imposição, matar, por exemplo? E a resposta: não. Porque Deus não permite. Ora, se Deus não permite, é porque nós não temos o livre-arbítrio total. Senão ele ia permitir. Ele disse: não, faça o que vocês quiserem. Mas todos nós temos um limite a esse livre-arbítrio. Tanto é que quando nós, por nossa incúria, invigilância, imprudência, estamos fazendo arbitrariedades além do normal, ferindo a lei dos homens nos coloca atrás da prisão, tirou toda a nossa ação. E na espiritualidade não é diferente. É muito mais dura é a lei. Por isso cria-se a lei do olho por olho, dente por dente. Agora, o Carlos eu entendo perfeitamente quando ele aqui embaixo diz que todo padre é inimigo da codificação. Eu discordo um pouco, que eu conheci padres
muito mais espírita do que muitos espíritas que eu conheço por aí. Padres de conversar tete a tete com você a respeito do espírito. Agora, dizer que a reencarnação é tão clara, objetiva e tão linda, que ela diz que você traz os seus conhecimentos parcialmente esquecidos ou guardados num canto energético do seu eu, que os orientais chamam de registro acástico, para você exercer naquele momento novas tarefas a fim de se redimir diante da lei. Não fazendo com isso que você seja isento de erros. Porque quem mais erra é quem mais trabalha, é quem mais faz. E o elemento coerente, ele usa os seus erros para se redimir e melhorar as suas construções. E você está certo, Wagner Ellen, quando diz que muitos classificam a codificação apenas os 5 livros. E para mim a codificação, sim, a regulamentação está ali e em alguns livros que virão depois, que já vieram. Mas o Espiritismo, ele está em todos os livros históricos até então conhecidos. O Arnaldo diz que espírita com E maiúsculo e o espírita com E minúsculo. Eu digo, Arnaldo, para você o seguinte, que quando ele faz referência ao E, como chamam vocês aqui do Sudeste, maiúsculo, ele se refere ao espírito propriamente dito. O espírito sem nada em torno de si. O espírito com minúsculo é ele já aqui embaixo, já com revestido do perispírito, ele já é coberto pelos seus egos, tá? E vem, hoje em dia, o movimento espírita em nosso país é dominado pelos igrejistas e estes julgam que nós, os fiéis da Kardec, é que estejamos errados. Não seria mais justo que eles criassem uma nova doutrina e todos nós irmanássemos fraternalmente, em vez de nos digladiarmos? Eu concordo. Agora, qual é a razão de termos? Porque há-se convir que todos nós somos cristãos. Ou então seríamos jesuítas, deístas. Mas todos nós somos cristãos por entendermos que estamos crescendo gradativamente dentro dessa programação do Senhor do Universo e estamos transcendendo as esferas inferiores nas quais somos mergulhados com a finalidade de estudarmos no micro como é o macro que um dia nós vamos dominar. Ora, observem que enquanto a Igreja Católica era una, poucos dissidentes havia nela. Quando ela recebe o carimbo do protestantismo através de Calvino e de Lutero, né? O que é que acontece? Cria-se uma nova religião. E o que se vê hoje? Essa mesma religião que conflitou a Igreja Católica, simplesmente dividida ao extremo. A mesma coisa, eu posso dizer para os senhores que não seria preciso nenhuma igreja, desde que vivêssemos o Espírito como ele deve ser vivido. Não falei espiritismo,
Falei o Espírito. Através do conhecimento. Mas a gente vê que houve toda aquela pelindra lá nos anos 1800 e cria-se a codificação espírita. O que nós vemos hoje? O espiritismo altamente dividido. Porque há aqueles que preferem o evangelho puro, evangelho, e outros que preferem o lado científico da doutrina. Quando nós dizemos que há uma recomendação, amai-vos e instruí-vos, e como nós não sabemos ainda amar como Jesus amou, é preciso que nos instruamos para que através da instrução nós compreendamos o que é o amor e o vivenciemos. Então a gente vai observar a mesma coisa, como são ditos o emanuelista, o divaldista, os andreístas e não sei o que mais, os espiritistas, que só enxergam aquilo que está escrito na codificação e sequer procuram desmembrar aquilo ali, esquecendo o quê? Que Jesus diz assim: não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Então nós vamos ver uma outra coisa dita por Jesus. Eu derramarei do meu Espírito para que não sejais cegos sendo guiados por cegos. Ora, por que ele diz isso? Porque eu que acho que eu tenho uma visão, estou cego, através do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo e tudo mais, tentando guiar vocês que se dizem cegos, ou pelo menos que não conhecem. É o que está acontecendo atualmente dentro da doutrina dos Espíritos. E o Wagner rebate, que seja manuelista, divaldista, etc., não vê grande importância. O importante é a nossa melhoria moral. Concordo em grau, número e gênero, Wagner. Mesmo porque está no Evangelho, que entre o lixo que nascem as mais lindas e perfumadas flores. E nós vamos ver isso quando vamos dentro de nossas favelas, aonde corre solto a droga, a prostituição e tudo mais, e dali muitas e muitas vezes saem os elementos perfeitos para a sociedade. A Tina diz, ou pergunta, quando entra num lugar, sem esperar encontrar um amigo, e de repente, esse amigo começa a conversar, perguntando como você está, e que você passa a perceber o sentimento que ele envia para você. Ela quer saber por quê? Quando ela não estava nesta sintonia. Então veja, Tina. Muitas vezes nós imaginamos que estar na sintonia é estar pensando em alguém, em alguma coisa. Mas quando você respira, relaxa, mesmo sem ser natural, forçado, você simplesmente relaxa, toma seu banho, tranquila, e diz, eu vou para tal lugar, você já entrou numa sintonia totalmente diferente da de muita gente, até da sua sintonia normal. É aí aonde você vai encontrar os seus amigos daquela sintonia. Você percebe, você vai encontrar alguém que, olá, tudo bem, como é que você está e tal. Aí você, eu nunca ouvi. Você vai gostar daquela pessoa e vai ver gozado. Essa pessoa me deixou
num estado de alma inacreditável. Mas por quê? Porque você estava preparada energeticamente para aquele momento. É por isso que falam da mediunidade com Jesus. É por isso que falamos sempre da incumbência do encarregado, do orientador da mediunidade, para que ele procure sempre deixar os seus companheiros neste patamar. Numa conversa sadia, tranquila, deixando de fora os problemas do dia a dia, tá? E depois parte para uma leitura, uma prece, uma coisa assim, e a partir daí ele vai normalmente trazendo para junto de si essas energias gostosas. Entendeu? Então não é muito difícil para nós entender isso. Esse nosso debate está servindo justamente para nós mostrarmos a diferença que existe entre os estudantes, como está sendo dito na sala, da ciência e da religião pura. Porque o homem que estuda a ciência e não se ensoberbece por saber cientificamente responder a determinadas coisas, ele vai encontrar dentro da sua razão a fé não raciocinada dos elementos, vai respeitá-la. E em seguida vai dando as condições para ele transformar aquela irracionalidade na sua fé numa fé racional, explicando o porquê das coisas. Entendeu? O tico, que é um dos elementos que mais nos ajuda nesses debates, ele está certo ao dizer, porque é comum, nós idolatramos esse sacerdote druida. Olha só, não estou falando do codificador, eu estou falando do sacerdote druida, ao ponto de esquecermos que Jesus é muito mais importante para a humanidade do que ele. Eu já ouvi pessoas dizer o contrário. Eu já ouvi pessoas dizer o contrário. Ele teve a sua importância, sim. Mas observemos que todos os questionamentos da religião estão em cima do que disseram os profetas antigos e as atribuídas a Jesus. Por que eu falo as atribuídas? Porque Jesus nada deixou escrito. Tudo foi dito por aqueles que supostamente o seguiam. Mas é naquele lixo que nós encontramos as mais perfeitas flores. As sementes que diz o próprio Evangelho, que plantadas frutificarão a 100 por 1. Então a gente tem que pegar e observar. É o caso de hoje. Cria-se muito debate em cima de Chico. Que Chico foi um obsidiado, que Emmanuel era o obsessor de Chico, não sei o que, papapá. Mas ele trouxe a esse movimento espírita brasileiro um conhecimento enorme, pelo menos a vontade de se estudar a doutrina. Pelo menos isso. Então que saibam os leitores retirar dali as ervas daninhas para serem queimadas com o joio e o trigo para sua alimentação. Não é verdade? Sim, Wagner. Procurar saber quem foi Kardec. Veja o que você diz. Quem foi? Mas até hoje, eu ainda não vi, eu não ouvi ninguém que falasse a respeito dele.
quando vão falar sobre Kardec, vão mexer na vida do professor Rivaio, que estudou com Pestalozzi, que criou isso, criou aquilo. Não, não foi Kardec. Porque se admitirmos isto, nós vamos desmentir a Jesus que diz que ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Agora, se formos falar que foi aquele espírito, se for dizer que foi aquele espírito, por que nós não falarmos dele como o sacerdote do faraó? Por que não falarmos dele, Wagner, quando ele foi João Hus, que ele foi realmente um mártir ali? Ou não foi? Todos os espíritas sabem que João Hus foi aquele mesmo espírito que animou Kardec. É a trajetória de um espírito. E ele foi um verdadeiro mártir ali. Então, somente porque Zéfiro disse, o meu mestre vai chegar, E quando chega o professor Rivaio, ele reconhece naquele espírito ali encarnado, aquele que fora o seu mestre lá entre os druidas, diz assim, tá aí, Allan Kardec. O codificador, simplesmente para não influenciar com o seu prestígio, com o seu nome, a população da qual ele fazia parte, a sociedade, ele simplesmente adotou o pseudônimo. Que nós o reconheçamos como pseudônimo, mas por que não dizermos constantemente isso? É o pseudônimo que o codificador fulano de tal dá nome aos bois. E na verdade, ele serve de exemplo pelo bom senso. É tanto que diz que é o bom senso encarnado. Agora, Carlos, você diz que ninguém é obrigado a aceitá-lo. Nós não estamos discutindo a aceitação ou não desse pseudônimo. Apenas determinando as colocações. Nós aceitamos. Agora, quanto a modificar a opinião, ainda há pouco, nós dois estávamos de acordo quando falamos lá em cima. Eu não vou retornar a tela para me lembrar disso. Que você, inclusive, então, culpemos a Kardec. Porque há, inclusive por nós, que estamos falando, dizendo que culpemos também por ele ter aberto as portas para o Evangelho. Ele não deveria fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque você observa que eu ainda não vi, nesses 67 anos de vida minha, o Evangelho de Jesus. Alguém na sala poderá me clarear a mente? Eu conheço o Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo fulano, segundo o Espiritismo. Então, dá a mim o entendimento que todos esses escritos é uma observação, um entendimento de uma parte da sociedade. Em cima das palavras atribuídas a Jesus. Porque aonde estão as palavras de Jesus escritas? Apenas os Espíritos dizem ao codificador que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. E é justamente aquilo que Jesus disse, eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar, porque o julgamento é feito por cada um de nós. Porque temos em nós essa lei. E quando nós aferimos, de imediato a gente sente que pecou, entre aspas, que errou, que feriu a lei. E como diz a lei de Italião, que olho por olho, dente por dente,
nós erramos, nós temos que corrigir. Não é? Então, Tico, justamente, você fala que interessa, são as lições que os Espíritos trouxeram. E nós já falamos para você que esses Espíritos trouxeram, não foram somente esses tidos como iluminados, porque você vai ver coisas bobas, coisas simples, e que foram transformadas pelo codificador em verdadeiras joias. Os espíritos superiores, eles estavam apostos. Estavam apostos. Eu conheço trabalho de casas que começaram e nas reuniões mediúnicas, os orientadores da casa diziam, é preciso observar isto. É preciso. E os caras, mas onde é que está o erro? Ele disse, não cabe a nós. Não cabe a nós. Sim, porque cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E se estivermos ligados, como estava a Tina, quando encontrou mentalmente a conversa com os seus amigos, ele vai encontrar os erros seus. É por isso que há uma religião, uma sociedade que diz assim, o que eu falo de mim. E não da doutrina. Diferente do que dizia Jesus, o que eu falo do Pai. Porque era um colóquio constante. Então, se o Evangelho tinha que sair, por quê? Porque tinha necessidade de questionar o que era dito pela igreja. Mesmo porque, se a gente vai ver que são críticas aos textos bíblicos, por que, então, o Evangelho segundo o Espiritismo é pautado em cima justamente dos textos bíblicos e não desmente. E não desmente. Apenas ele dá uma visão mais ampla em cima do que foi dito no Livro dos Espíritos. Entendeu? Então a gente não vê. Eu, por exemplo, eu vou ver esse item 35. Eu gostaria até que os senhores que estão mais soltos, mais à vontade, procurassem ver esse item 35 do capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se há realmente, não duvidando da palavra do Carlos, mas se há realmente essa negação, ou a palavra seja outra. Não é isso? O Tico já deve ter visto, tanto que diz que é verdade. Bom, lá embaixo tem outra resposta do Carlos ao Tico. Para você, Kardec errou, é seu direito. Então não digamos sua opinião que seja espírita verdadeira. Não. Veja bem, nós estamos debatendo alguns itens e nesse item nós estamos dizendo, então o erro não é nosso, o erro foi de Kardec. Como você mesmo diz que ele não errou, então é preferível que nós sejamos realmente estudantes e façamos as experiências que ele determina que façamos. Isso é simbolismo, Tina. Dizer que levava uma surra por dia é simbolismo. A não ser na época em que ele perdera sua mãe e que sua madrasta o maltratava muito. Talvez seja essa a ideia. E que, diga-se de passagem, que se ele apanhou tanto, pelo menos ele se tornou humilde. Não é que bater seja a solução. Mas nós não sabemos o porquê. Será que Chico era o homem santo que nós víamos na MIT? É uma pergunta que eu me faço, sem dar resposta e sem criticá-lo. Ou ele era humano e tinha os seus defeitos como nós temos? O Arnaldo diz uma coisa, vou ler para o debate.
Ele diz que estudo feito a respeito da codificação, ele entende que a doutrina foi realmente escrita pelos Espíritos. Errou. Erro. Nada tem escrito pelos Espíritos. Agora, ditada pelos Espíritos, eu concordo. Ditada. E muitos desses ditados foram corrigidos por Kardec. Justamente porque nem todos os Espíritos que participaram desse trabalho eram espíritos esclarecidos ao extremo. Aí entrou realmente a razão do codificador. Os médios utilizados para isso nem ao menos tocavam no lápis. Eu não tenho conhecimento disso. Mesmo porque o não toque nos equipamentos foi no início. Que ele foi trocando, botou sexto, botou até ele disse, não, então pode ser direto com o lápis. E os médicos passaram a escrever com lápis. Não é? Então, essa afirmação, meu querido Arnaldo, eu acho que... Mas vamos ver, depois você me dá elementos para eu vir aqui em público e dizer errei, e errei feio. E errei feio. Né? Como é o professor Rivai, a decodificação dos escritos e a compilação do obtido. Eu não sei se é bem assim, viu, Arnaldo? Porque ele recebeu informações de todo quanto foi ambiente, de vários médios, de vários espíritos. Ele teve o cuidado de realmente peneirar aquilo ali e verificar se aquilo estava dentro do seu conceito, é a sua pergunta. Por exemplo, eu dizia antes da sala que essa primeira pergunta, que é Deus, que primeiro saiu quem é Deus, depois saiu o que é Deus, até que os espíritos bateram em cima que é Deus, e a resposta, que é o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa, o ômega, foi dada dentro do entendimento do codificador. Não foram os espíritos que disseram, não. Tá? A própria pedagogia, bom senso e um enorme extenso sacrificando trabalho. Com certeza, Arnaldo. Com certeza. Ele, da mesma forma que Jesus, aliás, os grandes homens da história da humanidade não fundou a religião. Não fundou. Agora deixou. Você vê que Sócrates, ele deixou coisa porque até os dias atuais se procura os ditados dele para um estudo. Né? Aí vamos ver isso já conversamos sobre ectoplasma, que eu não concordo com o Arnaldo também. Aqui é concordância, discordância, até a gente chegar a um denominador comum. Não quer dizer que esteja um certo ou outro errado, todos nós estamos certos, dentro da nossa concepção. Wagner é um capucino para mim também, Wagner. Já estou precisando. Ectoplasma é um termo apresentado por Richer e não por Kardec. Sim, todo padre jesuíta. Mas é aquela história, Carlos, é o que eu te digo. Se nós fôssemos ou tivéssemos de ser seguidores de homens, nós seríamos seguidores de Jesus, Carlos. Seríamos jesuítas. Agora, qual é o problema de sermos seguidores de Jesus? Se o legado que ele nos deixou, pelo menos supostamente dito por ele, através dos evangelistas, são coisas maravilhosas a serem seguidas. Agora, o difícil é você entender o igrejismo, tá? O igrejismo, porque é umas choramelas, é uma coisa que parece que nós já estamos com asinhas, e não é bem por aí. Ah, tá. Tá certo. Você diz, Arnaldo, que foi o grupo que chegou a esta... É preciso, Arnaldo, a gente tomar cuidado com isso.
Com certeza. E eu gostaria de depois conversar melhor, saber, entender isso, que talvez isso vai me servir, pelo menos de parâmetro para as minhas colocações. Tá? O Wagner diz que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Perfeito, Wagner. Como sempre, você nos ajuda muito. E eu digo para você, Wagner, conhece-se o verdadeiro cristão, o seguidor do Cristo, o seguidor do Verbo que se fez carne. Né? E essa transformação, você só vai entendê-la e vai encontrá-la quando você, através dos seus esforços, você vencer as suas más inclinações, que são os egos. O homem, ele traz consigo uma individualidade que é a alma. Mas essa alma está cheia. É uma individualidade coletiva. Olha que paradoxo isso aí. A coletividade dessa individualidade é justamente esses defeitos, esses vícios, essas paixões, os egos, que ele vai ter que matar uma por dia, transformando-a de forma que ela se torne uno com ela própria. Então a alma venceu aquela etapa. Não, olha, eu vou pedir uma coisa. Está muito boa a participação na tela. Agora não descambemos para discussões e para, vamos dizer assim, intrigas. O debate é válido. Estou adorando a participação de todos vocês. Agora, é a opinião nossa, leigos. A gente tem que ver o que diz a doutrina, porque também não podemos dizer assim, aqui está a verdade. Porque lembremos-nos o que disse Jesus, não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Esse Espírito, gente, está derramado sobre nós. Esse Espírito está derramado sobre nós. É a verdade que está sobre nós. É por isso que ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Ele não diz sobre os espíritas, sobre os evangélicos. Ele diz sobre toda a humanidade. Então vamos trabalhar em cima do que ele também diz. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amemo-nos. Saibamos ser os verdadeiros seguidores do Cristo. Pelo amor que vocês têm a esse ser supremo, tenha a ele o nome que vocês quiserem dar. A esse Espírito iluminado, chamado, que chamou-se Jesus e que hoje é o Cristo, porque ele soube transcender esse patamar da humanidade. Não é verdade? Então a gente vai por aí encontrando a espiritualidade tão... Pois é, Décio, nós falamos isso e está certo, né? É o princípio inteligente, é o espírito já em cima de suas atividades nas energias, enquanto o maiúsculo é ele puro. Ele puro. Como é dito no livro dos Espíritos, podemos entender o Espírito sem o Espírito? Sim, através do pensamento. Porque aí nós despojamos ele daquela construção, né? Da construção fluídica, que Kardec deu o nome de perispírito, e nós vamos entender ele em toda a sua forma energética. Tá certo? O Dom Jorge me pede que leia o que nos fala sobre a ectoplasma e nos fala algo a respeito. Eu não vi, tá? Mas
Deixa-me ver. Quando ele fala que o ectoplasma é um termo apresentado por Richer, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Porque ele deve ter também falado no ectoplasma, diferenciando do que nós dizemos que realmente nós estamos sempre dizendo que a materialização. A matéria é uma condensação da energia. O ectoplasma é a condensação de uma das fases da energia, e essa condensação vem à discussão se é a frio ou quente, né? Indicando que, na sua essência, ela não é calorífica, mas quando entra em contato com as energias do médium doador, que é quente, ela tem aquela fusão do quente com o frio e forma aquela condensação, né? Então a gente vai ver que tudo faz parte de um estudo mais profundo, que eu acho, companheiro, que a gente falar hoje, por exemplo, do ectoplasma, é a gente se perder um pouco das ideias. É muito mais profundo e, sinceramente, hoje, parcialmente eu posso falar alguma coisa. Mas eu não gosto disso. Eu gosto de me aprofundar. E para tanto, eu tenho que ir buscar outras fontes para não falar besteira. Tá certo? Eu te peço perdão. E se porventura você, Jorge, quiser, o meu endereço todos têm aí, é juarezpecosta@hotmail.com. A gente pode até criar, a Xanri está aí, formar uma outra sala para se falar a respeito disso, né? Então, a gente vai ver isso por aí. O Wagner pede para falar um pouco do fluido vital. A palavra já diz, Wagner, é um fluido da vida. Vamos dizer que seja um sopro de vida. Vamos supor agora, dentro da física moderna, é uma energia primordial à vida. É ela que dá vida às coisas que estão nela mergulhadas. Por isto, quando eu converso a respeito, eu digo sempre que no livro histórico chamado Bíblia, tem um texto que diz assim, e Deus, não é Deus, que nem essa palavra era conhecida, e o Senhor soprou-lhe nas narinas, dando-lhe vida. Ora, um simples sopro deu vida. E indica que esse que nós conhecemos como fluido de vida, seja o halo divino, o halo do Senhor, no qual todos estamos mergulhados. Tá? Então, é isso aí que acontece no meu entendimento. Como também entender que esse fluido, ele está na criança, apesar dela já ter vida desde a concepção, porque já começa ali a manter um padrão, não é, de formação, os seus órgãos já trabalhando, mas em virtude do batimento da própria mãe, ele só vai trabalhar por si só quando do nascimento, do nascituro. Justamente quando ele entra em contato direto com esse fluido de vida que mantém o universo, que fere todos os sentidos, né? E ele passa a trabalhar de si por si numa interdependência total. Tá? O do Jorge tem como resposta de Carlos, é o envoltório do citoplasma. E o espírito disse para Crookes que a sua vibração é que produzia a energia do fenômeno. Ora,
Em grossos modos, Carlos Embaçaí e Dom Jorge, eu falei há pouco a respeito dessa energia que mantém o universo, esse sopro de vida, né? Aí é quando você observa uma coisa. Hoje, o cientista Carlos Brito Embaçaí, ele fala com propriedade do ectoplasma. Enquanto que nós vamos observar que Richter não é dos anos 1900 que ele fala a respeito disso. Então, aquilo que Richter falou, naquela época, era o suprassumo das coisas, que veio sendo melhorado ao longo do tempo pelos físicos. Isto chama-se evolução, né? Então, a interpretação dele na época não foi errada. Para a época foi a certa. E dando condições para os que viessem atrás de si a melhorar-se, como melhorada está. Né? Justamente, Tico, você é uma enciclopédia ambulante. Se reconhece o verdadeiro espírita, por isso aí foi explicado, é explicado na doutrina. Né? Márcio, meu conterrâneo, boa tarde, me desculpe a demora, que eu estou chegando agora. O Fristo nos fala do Padre Landel. Ao observar que seu corpo emitia uma luminosidade quando estava meditando, o pessoal chamou de perianto. Ele foi o inventor do raio antes de Marconi. Fristone, infelizmente, o nosso país não dá muito valor aos seus. A máquina de escrever também saiu de um padre daí do sul e tal, e hoje o Brasil nada tem de mérito nisso. Essa emissão luminosa que parte do corpo nosso, ela é falada ao longo do tempo. Isso já vem de muito tempo, muito. E não poderia ser, Fristone. Não poderia ser diferente. O homem que está dentro de um campo chamado igreja, onde tem todos os livros, todos os achados, todos os escritos na sua biblioteca, ele não conhecia isso. Tanto que nós dizemos sempre, no dia que a Igreja Católica abrir os seus arquivos, acaba a religião. Aí nós vamos viver uma religião plena. Porque nós vamos entender muitas coisas que não são entendidas porque há essa exclusão da sociedade. Não é verdade? Então, esse padre, como outros, há pouco eu vi pequenos inventores, o garoto lá, os pequenos cientistas, o garoto inventou uma coisa lá, que você liga a chave do seu carro, se não soprar num determinado local e constatar que não há nenhum teor etílico, aí ele pega, caso contrário ele não pega. De repente eu vejo isto num ônibus lá na Suécia, com coisa, enquanto nós estamos aqui a ver navios. Não é isso? Perfeito. Quando vocês falam dessas invenções. E quem é mais esperto, que dá o primeiro etapa, os outros separam e ganhou. Aqui no Brasil, por exemplo, na Universidade do Rio de Janeiro, os pesquisadores encontraram uma substância no camarão que é um excelente produto para estancar sangramento. A cientista responsável por essas pesquisas, temendo
ser roubada no seu invento, ela guardou, escondeu, que quando ela foi registrar, demorou tanto para sair o registro, que de repente os Estados Unidos vai para o Iraque, naquela tomada do Iraque, e apresenta um curativo com aquele ingrediente capaz de, numa ferida profunda, estancar o sangue. E tadinho, não é tadinho do Jesus, sim, é tadinho do brasileiro que está sempre sendo garfado. Não é? O sofrimento dele, sim, sofreu. Houve resgate, com certeza. Coisas, Carlos, que nós não podemos dizer. Porque se assim fizermos, nós vamos ser apedrejados como foi Estevão. Tá? Porque não admitem, apesar da igreja ter admitido, que o sofrimento de Jesus foi muito maior do que se passou naquele filme que foi passado recentemente aí. Né? E, na verdade, quando ele soube sofrer resignado, não covarde, não acovardado, mas resignado, dentro dos princípios que ele trouxe para o ensinamento, foi que ele transcendeu o estado humano para o estado crístico. Né? Existe muita fantasia, existe muita. Wagner, ele escreveu, e eu acho que nós não estamos apagando o que está escrito. Nós estamos, Wagner, podemos dizer atualizando. Se nós pegarmos o que estamos falando, o que estamos tentando seguir dentro dos padrões atuais, nada difere do que foi dito na codificação. Você quer ver? Naquela época, a ideia era que o universo era composto de fluido. E acabou-se. Só que, na codificação, ele já deixa entrever essa palavra energia. Que após o seu desencarne, o cientista foi lá e descobriu que não era fluido. O fluido era apenas uma das fases da energia. Não é verdade? O Carlos pergunta que são 4 evangélicos e tem 97 apócrifos. Justamente, Carlos, porque a igreja não aceitou. Esse não aceitar é que nós precisamos lê-los para interpretá-los e observar se tem coerência. Será que a igreja não os aceitou por incoerência nos seus escritos ou porque abria demais os olhos de quem os lesse? Eis a dúvida. É uma das coisas que eu tenho alguns dos evangelhos apócrifos e eu ainda não tive tempo ou cuidado de lê-los. Mas isso aí é a pergunta que se faz. É a mesma coisa. O livro dos Espíritos saiu com 501 perguntas. Depois ele ampliou para 1019. Ele poderia ter posto ali 10.000 perguntas. Por que não o fez? Por que não o fez? É como diz Paulo de Tarso. Era lícito para ele, mas não convinha. Era lícito para nós, mas não nos convinha. Então, dentro do conceito, dentro da visão dele, o que nos convinha ele pôs. Não é verdade? Por nós os sacerdotes, o Carlos diz que se ele sofreu sem débitos passados, contrariou a lei perfeito. E tem uma passagem bíblica que eu me proponho a ler novamente. Está ali entre os últimos profetas, no qual diz isto, tá? Esse débitos passados. Mesmo porque, companheiros, não quer dizer que você já esteja quite com a lei, que você não peça uma encarnação e nessa encarnação você queira
melhorar a sua performance. Vocês vão ver isso quando vocês encontram Aleijadinho, que foi um dos grandes escultores de capelas, pintor excelente, e quando ele teve que vir aqui apresentando o seu trabalho, a sua fé, a sua confiança em Deus, ele lembrou-se que havia sido um centurião ou um soldado daquelas centúrias e que fizera coisas horríveis. E ele pede para vir propenso àquela doença, justamente para poder apagar de vez o seu débito para com a lei. Nada impede. O Hermes, muito obrigado, Hermes, pela sua participação. Um abraço, tá? E você realmente está corretíssimo. Ele resgatou pequenas coisas, pequenas falhas, tá? E essa história de que ele morreu pelos nossos pecados, isso aí é balela de quem não tem o que fazer, né? O Arnaldo pergunta onde é que a lei da reencarnação define que está restrita a resgate. Aí eu lhe digo, Arnaldo, eu não acredito em você reencarnar, como diz que a Terra é um local de provas e expiações. Não, nós estamos aqui em missão, Arnaldo. Porque quando você recebe uma tarefa, eu aprendi isso na caserna, você recebe uma missão a cumprir. Né? É uma missão a cumprir. Então, nós estamos em missão. Tá? Agora, essa missão, você poderá trazê-la com o intuito de fazer com que as coisas sejam esclarecidas, evoluídas e tudo mais, como também a de dirimir erros. Não, você errou, você vai lá e desfaz. Não foi você que errou? Vá lá e peça perdão. Eu não tenho que pedir perdão por você. Né? E a reencarnação é sempre uma forma de evolução. Tá? Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas. Nós entortamos essas linhas, criando um vácuo que aqueles que vêm atrás de nós caem naquele abismo. São os nossos débitos. Então nós temos que mergulhar na linha do tempo e encontrar aquele vácuo para redimirmos, resgatarmos os que estão no fundo do abismo e repararmos aquela linha, deixando-a certinha como ela fora. Né? O Rogério pergunta, muito legal o Correio acabou de entregar o livro que ganhei, gentilmente, de presente. Parabéns a você, Rogério. Vai ganhar muitos ainda, tá? O Fristo diz que existem contradições entre uns e outros que escreveram os 4 evangelhos. Justamente, Fristo. Não foi escolhido, olha, eu digo para você que essas contradições foi proposital. Eu bato palmas para o cidadão chamado Jerônimo, que montou a Bíblia. Com certeza eu bato palma para ele. Ele foi astuto. Ele criou aquelas parábolas, aquelas historinhas fantasiosas, para entre elas dizer, preste atenção a isto, preste atenção àquilo. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. E naquele amontoado de baboseira, ele deixou as verdades trazidas por Jesus. Né? Vamos ver, a saída rápida, o carro saiu. Tá logo, deixa eu dizer pagar, não pagar, sejam bem-vindos. Quem planta, colhe. A Márcia pergunta, como dialogar com um pseudo-sábio? O Espírito, olha, Márcia, pense numa dificuldade, Márcia. É preciso tomar bastante cuidado. É preciso ter cautela, ser vigilante. Porque eu vou te dizer
O que você abordar, ele vai saber. Então é preciso que você, como espírita, como foi dito lá em cima pelo Wagner, pelo Tico, que é preciso muito estudo, justamente para você não se sentir prisioneira de uma colocação dele. Você vai ver isso nos atendimentos fraternos, que vai chegar espíritos altamente esclarecidos. Ele vai falar de Jesus para você que você vai dizer, meu Deus, eu não vi isso. Então, um pequeno deslize dele, você tem que estar atenta para você entender. Uma das coisas, Márcia, que eu tenho o maior cuidado, eu tive quando estava nas casas, é procurar saber quem realmente é o mentor espiritual do ser, o guia espiritual, como nós dizemos. Os espíritos nos dizem que eles, de uma certa compreensão, de uma certa evolução, eles jamais se aborrecerão se você perguntar tantas e quantas vezes se fizerem necessárias para um esclarecimento. É por isso que surge aquela ideia que é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Eles vão entender que as suas perguntas constantes é uma forma de se esclarecer. Eis aí o grande aplauso, a grande virtude do codificador. Tá? Porque ele perguntava. Não caiu bem, ele perguntava. Não caiu, ele novamente. É o que Braz diz, ele foi persistente ao ponto de, às vezes, confundir os próprios espíritos. Não é? Tico, eu digo que não, quanto ao Chico ter sido muito mais santo do que eu. Eu acho que ele foi um homem que acreditou no que veio fazer e que viveu o seu lado humano. Ele viveu o seu lado humano dentro da medida do possível. Ele soube se resguardar de determinadas coisas quando possível. Tá? E o certo é que ele nos proporcionou ter em nossas mãos verdadeiros tesouros. Né? O Freixo diz que o codificador trabalhou para a elaboração da doutrina. Sim, muito, muito. Se sacrificou. Se sacrificou demais. Né? O Hermes diz que o que eu acabei de falar sobre a codificação deve responder à pergunta de Márcia acima. Que esteja respondida a sua pergunta, Márcia. Obrigado, Hermes, por essa ajuda. Mais essa, né? Mais essa. O Tico diz que foi ensinado. Deixa eu ver o que é que foi ensinado. Ah, sim. O que você falou lá em cima, né, Tico? Que é... Deixa eu ver. Ah, está muito longe, Tico, mas eu já estou entendendo o que é que você foi ensinado na doutrina. O Wagner é uma sumidade. É uma sumidade. E ele diz, os espíritos, apesar de não serem perfeitos, seus conhecimentos de moral eram superiores dos encarnados. E assim trouxeram conhecimentos que podíamos digerir segundo a nossa capacidade de entendimento e sob a orientação de Jesus. Portanto, qual seria a utilidade de conhecimento acima de nossa capacidade? Seria tirar pérola aos porcos, ao meu ver. Qual seria a utilidade de um grande cientista dar aula para alunos do jardim de infância? Wagner, na próxima encarnação eu quero seguir seus passos. Ou pelo menos ter um filho como você para poder me engrandecer, vamos dizer, rir à toa. Perfeita a sua colocação. Na verdade, até os dias atuais, por qual o interesse de muita gente entender, ouvir falar de determinadas coisas se não sabe digerir? Não sabe digerir. Márcia, o codificador nos diz que é interessante que nós estudemos primeiramente.
Estudemos, façamos a parte do conhecimento, para depois irmos à prática. A teoria sempre antes. A prática seria essas sessões mediúnicas. Mesmo porque são pouquíssimos os orientadores que fazem com que os seus instruendos eles conheçam o bem e o mal no campo espiritual. Conheçam o fogo e a água, os elementos que formam a natureza. E preferem essa escola mediúnica do bonzinho, do anjinho. E quando você entra numa sala de atendimento fraterno, você vai se encontrar com os espinhos. Vai se encontrar com as coisas não tão bonitas como ele quis mostrar. E você se apavora. Não é? Você está certo, Tico. A Avanildes fala que o Espiritismo é a fé raciocinada. A fraterna, olha, ela saiu do mutismo dela, Márcio. Tudo o que está escrito na Bíblia não foi escrito por Jesus. Eu diria que nada foi escrito, frater. E sim por seguidores. E em uma língua pobre, o aramaico. Traduzido, logicamente, por mentes que colocaram o máximo que puderam, e nessa forma de escrita torna-se impossível não ser colocado o achismo, já que cada um tem uma interpretação. Assim sendo, posso ou não aceitar o que está escrito, já que tenho a minha verdade, já que cada um tem a sua verdade, e a absoluta não conhecemos. Frater, cada cabeça um mundo, cada mundo uma sentença. Frater. Frater, essa escrita sua merece ser colocada num local para reflexão. Porque aqui está a mediunidade plena. A mediunidade na qual os espíritos se comunicam e tem a parte anímica, frater. É essa parte anímica que pode vir de um conhecimento pleno de vidas pretéritas ou pode vir justamente de um pseudo-sábio, minha amiga, que está lá em cima que eu falei, não é? Passando o que lhe interessa para confundir as pessoas. Não é verdade? Quanto a essa sua colocação, Tico, de Jesus não ter sido o escrevente daquilo, o maior ensinamento que se pode ter dentro desse livro chamado Sagrado é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. É o que eu quis dizer lá em cima quando Jerônimo pegou, jogou um bocado de lixo em cima das sementes para protegê-las. E protegeu. Porque ele o pessoal ali não retirou nada, que não encontrou as sementes. Né? Não encontrou as sementes, estavam escondidinhas, mas elas estão agora germinando. Somos nós. Não é? E estamos já maduros e estamos buscando essas sementes. Bom, vamos lá adiante. O Simba voltou falando sobre Emmanuel. Olha, Carlos, novamente. A proibição de evocar os mortos foi uma assertiva. Como certo está a codificação hoje ao dizer que não devemos utilizar deste dom para benefício próprio. Quando ele diz que devemos sair da mediunidade natural para a mediunidade na qual você tem pleno controle. Então foi assertivo.
Porque até na época que o codificador se interessou pelos fenômenos, você sabe que a mediunidade era feita à vontade nos meios sociais, nas brincadeiras. E isso fez com que os espíritos está na hora de trazer a regulamentação para essa lei. Então todos vão ter conhecimento. Né? Sou não, meu amigo, não faça isso comigo, tique-teco, você? Nada, Teco. Deixa lá, me deixa quieto. O Fritz diz que o padre Landel conseguia seguir fartamente o estado no céu em Porto Alegre. Tá. Parabéns ao padre Landel e a nós que somos brasileiros por ele ter sido, né? Afirmo que Jesus não sofreu porque tinha... Olha, Carlos, quanto a esse problema de Rustem, eu faço uma pergunta a vocês espíritas da sala. Kardec fala que à medida que o espírito vai evoluindo, o seu corpo vai se tornando mais diáfano. Fala do corpo espiritual, o corpo mental. Logicamente, indo buscar Jesus, Jesus diz que não se pode botar remendo novo num vestido velho. Como pode então colocar um espírito já iluminado num corpo ainda engrossado ou grosseiro como era quando aquele espírito estava nas trevas da sua ignorância? Sendo assim, aquele espírito iluminado, ele tem que vir num corpo mais perfeito. Dizemos e diremos sempre que para estudar mediunidade tem que se entender o trabalho do espírito através desse elemento chamado energia que compõe o universo. O que ele pode com esse elemento. Então, quando um espírito iluminado baixa a dimensão terrestre, ele vai preparar para si um corpo adequado à sua capacidade evolutiva. Logicamente, esse corpo, carne, porque João diz lá, aquele que não pregar Jesus em carne é o anticristo, comprovando que Jesus foi homem como todos nós somos. Só que, com certeza, aquele corpo era totalmente diferenciado dos corpos grosseiros de Pedro. Você vê que João o Evangelista era mais diferenciado. E quando fala em fluido, você fala, Carlos, de uma das fases da energia. Quando você fala de energia, você está encontrando o elemento primordial que serve à inteligência para a formação da matéria, seja ela em que estado for. Então é preciso que a gente não seja tão radical para atirar na primeira pessoa que fala uma coisa de ontem. É simplesmente dizer, não, mas hoje já não é isso. Hoje é assim, assado. Então, para mim, o grande erro de Rustem foi dizer que Maria tinha uma gravidez aparente e que, no momento adequado, ela levada àquele sítio, a espiritualidade plasmou um corpo para que o espírito ali habitasse. Aí, para mim, isso aí foi o maior erro dele. Ah, mas eu entendi mais ou menos, foi por outro lado, deixei essa como diz Paulo de Tarso, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso para mim não foi conveniente. Então deixei de lado. Tá? Márcia, eu digo para você, Márcia, que até ai meu Deus, como me foge, o Décio ia muito na sala
do Saul. Eles que dizem que Maomé que é o verdadeiro Messias, eles aceitam a Jesus como um dos profetas. O único povo que tem assim uma relutância com Jesus são os judeus. Justamente porque ele, naquela época, ele derrubou todos os mitos dos sacerdotes. Tá? Mas Jesus, ele é lido, é estudado, é seguido de alguma forma por toda a humanidade. A diferença está que ainda segue-se a um morto, quando deveríamos seguir ao vivo, ao Espírito, ao Cristo, àquele que ressurgiu da carne em espírito e em verdade. Eis a ressurreição. Né? Avanildes, você disse que ouviu uma palestra onde a pessoa falava que tinham batido tanto em Jesus que arrebentou tudo por dentro. Eu prefiro comentar isso, se vocês me permitirem, numa outra ocasião. Isso dá mais 1 hora de sala. Guarde essa colocação, Avanildes, para a gente conversar a respeito, e os senhores estão convidados, que eu acho que a hora está começando a chegar. Você não é na sua visão fraterna, é na realidade. Ele foi assassinado pelos seus. Não foi nem nessa escolha entre Jesus e Barrabás. Porque o nome de Barrabás também era Jesus Barrabás, era Jesus Barrabás. Tá? A verdade é que ele foi apontado pelos seus, ele foi julgado pelos seus, e deixo no ar uma pergunta. Jesus era judeu. Qual era a morte dada aos judeus? Era crucificação? Ou era apedrejamento e emparedamento? Crucificação era dada aos romanos. Aos romanos. Então, vamos lá adiante para a gente terminar a sala, já agradecendo esse amor que vocês têm pela doutrina, né? Esse carinho que vocês têm para comigo, que eu agradeço bastante. Eu digo que vocês fazem parte da minha família, vocês são família, né?